Vamos bater um papo com o Diego Serri, diretor de futebol do Bahia. Bora, Bahia, minha porra! É Bahia bom demais. Viva a Bahia, o melhor estado do Brasil. Alô, Grícia, alô, Gomide, alô, Ale, boa noite. Diego Serri, não se assuste, eu não estou muito bem. Mas, enfim, em primeiro lugar, boa noite. Te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por estar aqui no Arena. Sempre um prazer falar com qualquer pessoa ligada ao Bahia. Mas o Roger Machado precisa atender a gente, falar com a gente. Ele não fala com ninguém. Ele é muito, muito introspectivo. Ô, Diego, obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer participar com vocês aí do Arena. Bacana aí nesse momento aqui que a bola tá parada, mas a gente poder falar um pouquinho do clube aqui do Bahia. Meu som tá bom? Você tá conseguindo me ouvir legal? Tá ótimo, ótimo. Áudio e vídeo, ótimos, muito bons. Ô, Diego, é impossível você abrir uma entrevista aqui, embora possa ter acontecido alguma vez, mas é impossível você abrir uma entrevista e não pedir um balanço sobre o momento do Bahia diante da pandemia, né? A gente ouve de dirigentes de outros clubes declarações fortes sobre o momento, mas o Bahia é um clube muito preocupado e antenado com as questões sociais. E no momento que estamos vivendo, eu imagino que o Bahia também esteja muito preocupado e se posicionando diante de tudo que está acontecendo. Como é que é o momento do Bahia? O que o Bahia prevê para uma volta dos estaduais? E qual o posicionamento diante dessa pandemia e dessa situação que acaba tendo uma relação direta também com a economia, com as finanças do clube, Diego? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o Bahia tem um posicionamento de responsabilidade social. Até porque, antes da pandemia afetar o futebol, ela afeta uma série de coisas também, né, na sociedade. É claro que o futebol, ele não é só entretenimento, como as pessoas falam também. O futebol é uma indústria que gera uma série de empregos que tem muita gente que trabalha e depende também como outra profissão qualquer, né? Mas, em relação ao posicionamento do Bahia, é isso. A gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento, tanto, primeiro, em relação a seguir as orientações dos órgãos competentes, das autoridades sanitárias enfim, Ministério da Saúde, governo e prefeito locais aqui da Bahia e Salvador. E também a questão da responsabilidade com o clube, porque nesse momento você realmente tem que tomar certas atitudes e tentar zelar, ao mesmo tempo em que você tenta zelar pela manutenção dos empregos, porque nesse momento a pior coisa que tem para o indivíduo é ficar desempregado e não tem como procurar emprego numa hora dessa, não tem como. Então a gente procura zelar pelos empregos e tendo que fazer alguns cortes, como a gente de fato fez e já divulgou em todos os setores do clube, primeiro buscando preservar os salários daqueles que ganham menos e que precisam dessa renda para suas necessidades básicas. E depois a gente foi fazendo um corte escalonado, chegando até 25% no corte do salário dos atletas, que foi uma atitude que a gente teve que tomar nesse momento, e sempre buscando algum tipo de situação futura para compensar de alguma forma essas perdas, se o quadro pós-pandemia nos permitir. Ô, Diego, boa noite, aliás, boa noite para todo mundo, para quem está em casa também. Ô, Diego, é muito legal ter você com a gente aqui no Arena 98. A gente sabe que o Bahia, nos últimos anos, né, vinha tendo, talvez dos clubes da Série A, dos clubes da Elite, talvez o Bahia tivesse um dos calendários mais apertados, tanto que fez aí a decisão, né, tomou a decisão de jogar o campeonato estadual inteiramente com o time reserva, com o time de aspirantes. Confesso que não sei como vocês chamam, aí ou chamavam, né, o time B, para disputar o campeonato baiano. Como é que vocês estão imaginando, já diante desse calendário complicado que vocês têm pela frente, esse aperto que a gente vai ter daqui em diante, apesar desse cenário de insegurança, né, da gente não saber ainda quando vai voltar, quais campeonatos vão voltar, de que forma vão voltar, como é que o Bahia está se preparando para esse segundo semestre, que promete ser bem complicado em termos de calendário? Acho que você frisou bem, o calendário já era apertado. Aqui para nós, em função
da disputa da Copa do Nordeste, que é um campeonato a mais do que os outros clubes têm em geral no Sul, Sudeste. Então o nosso campeonato, o nosso ano é um pouco mais apertado de calendário. Nós tínhamos essa equipe de transição, que pode ser chamada também de equipe B, como você falou, e que visava, ao mesmo tempo que desafogar um pouco o nosso calendário, economizando, vamos dizer assim, um pouco de energia da equipe A do Roger, com essa equipe que estava sendo comandada pelo Dado Cavalcante, que era a equipe B, colocando ao mesmo tempo garotos para jogar, que podiam pegar a experiência ali, mostrar seu valor no campeonato estadual, e depois que a gente pudesse ir incorporando alguns deles na equipe A. Claro que a gente não tem condições de trazer todos os meninos para a equipe A, não tem como, mas já que a gente tinha esse projeto em vista, e por sempre eu ter frisado muito que gosto de montar elencos bem enxutos, com poucos jogadores, para ficar mais fácil da gente comandar, para dividir o dinheiro que a gente tem, a receita que a gente tem, em menos fatias e buscar jogadores com um pouco mais de qualidade. Enfim, por uma série de razões que a gente tem, nós já tínhamos um elenco curto, com 24 jogadores. Então agora nós estamos trazendo cerca de 10 atletas dessa equipe B para serem incorporados na equipe A, junto com o Roger, já que a gente teve que terminar a equipe de transição. E aí vamos ficar com um elenco um pouquinho maior para suportar a carga de jogos que provavelmente vão ser muito seguidos, com uma sequência muito grande, com pouco intervalo entre eles. Diego, boa noite. É o Léo Gomide, prazer em conversar contigo aqui no Arena 98. O Bahia ele vem num processo de reestruturação, né, como instituição, e isso, consequentemente, dentro do departamento de futebol, na forma como é a gestão do clube. E desde do presidente anterior, que era o Marcelo Santana, agora com o Guilherme Belintani, a gente, pelo menos aqui no Sudeste, acompanha muito que as informações nos últimos anos é de um clube que arca com os compromissos em dia, aí eu digo a folha salarial de elenco, de funcionários, né? Tem as dívidas que todos os clubes têm, mas é um clube equilibrado financeiramente. Você acredita que nesse momento de pandemia, pelo fato de nos últimos anos o Bahia ter sido um clube, ou é um clube que arca rigorosamente com os prazos que estipula junto aos jogadores para o pagamento dos salários, redução, né, precisar conversar sobre diminuição dos valores, se isso é melhor aceito pelos atletas, porque sabe que em qualquer momento o Bahia arca com os compromissos que ele vem firmando. Legal, você tocou num ponto importante, eu acho, porque eu acho que o que a gente pode oferecer hoje é credibilidade. Pelo que a gente vem fazendo nos últimos 5 anos, aí, pelo menos, de pagamentos em dia, sempre andando com muita responsabilidade e buscando um equilíbrio entre ser competitivo e trazer atletas e montar equipes que possam ser competitivas no gramado, mas que a gente possa suportar no bolso também, que a gente consiga pagar. E dentro do departamento de futebol, isso é uma coisa que eu acho que é um ponto-chave, é você conseguir ser competitivo com o dinheiro que você tem. E é muito difícil, e a gente tem conseguido esse equilíbrio. Com isso, pagando em dia e realmente sendo muito transparente em tudo que a gente faz, com essa relação que a gente tem até com o nosso próprio elenco, com comissão técnica, de tratar as coisas olho no olho, enfim, de sempre cumprir com o que a gente combinou, acho que isso traz, com certeza, nesse momento, uma credibilidade quando a gente vem expor a situação do clube e mostrar as razões pelas quais a gente tem que fazer algum tipo de redução nesse momento. Claro que não é exclusividade do Bahia, todos os clubes e outros setores também, nesse momento difícil em que o mundo atravessa, tem que tomar algumas medidas, mas eu acho que esse histórico do clube faz com que as pessoas, os funcionários e atletas aceitem e entendam melhor as medidas nesse momento. Ô Diego, boa noite, é o Alexandre, prazer receber você aqui no Arena 98. Seu nome foi muito explorado, né, depois da saída aí do Alexandre Matos do Palmeiras. Disseram que o pessoal do Palmeiras te procurou e você acabou recusando para tocar realmente seu projeto no Bahia. Isso realmente aconteceu? Você preferiu dar continuidade aí
projeto no Bahia? Se sim, né? Se aconteceu realmente a sondagem, por que dessa opção de continuar no Bahia? E uma segunda pergunta, houve algum contato com você no início do ano de algum time aqui de Minas Gerais, querendo o seu trabalho? Então, sobre a questão do Palmeiras, eu já até falei outras vezes que não foi simplesmente uma recusa a qualquer outro convite, qualquer equipe. Claro que o Palmeiras é uma grande equipe que vive os últimos anos de um histórico de títulos, é uma equipe de uma envergadura enorme e, inclusive, eu tenho muito boa relação com pessoas do clube em vários setores, respeito muito o clube e o fato de não ter aceitado ir para o Palmeiras nesse momento não tem nada a ver com o clube, o Palmeiras em si, mas sim com a continuidade do projeto que eu estou desenvolvendo aqui no Bahia junto com essa gestão. Então eu tenho aqui uma afinidade com as pessoas que eu trabalho junto, tenho uma equipe toda que foi montada durante esses anos. Eu cheguei no clube em 2016, quando o Bahia estava na Série B, e nós subimos naquele ano, e aí a gente vem desde lá, a cada ano, trabalhando em cima dos princípios, das ideias que acreditamos aqui para melhorar o clube. E eu sempre tenho dito também que, na minha área, como diretor de futebol, tempo é uma coisa muito importante para conseguir desenvolver um trabalho no clube, porque às vezes você consegue até plantar alguma coisa, talvez outros futuramente venham a colher, mas para você conseguir de fato implementar algumas ideias e concretizar um projeto, você precisa de um pouco mais de tempo. Isso é uma coisa que eu vejo que a gente reclama muito, os diretores, os meus pares de trabalho em todos os clubes, e eu também não sou diferente. Então, quando eu tenho a oportunidade de desenvolver um trabalho mais longo no clube, eu procuro fazer isso. Faço isso aqui no Bahia porque eu realmente me envolvi com o projeto, gosto muito do projeto daqui, acho um desafio enorme. Não tenho garantia nenhuma porque o Guilherme Melintani tem a sua gestão até o final desse ano. Quando acabar o ano, eu não sei exatamente o que vai acontecer ainda, mas é um desafio que eu me propus a continuar e tenho muito orgulho, né, aqui do clube. E é uma postura que eu sempre tive durante minha carreira também nos outros clubes pelos quais eu passei. A outra que você perguntou foi em relação a outros times. Eu não gosto muito de comentar assim, de especulação, não é nem legal quando vaza, né, esse negócio. Faz parte do jogo, faz parte da minha profissão, do contexto em que eu estou inserido, que é do futebol, e isso é uma coisa pública, mas eu não gosto assim, de comentar muito outras especulações, nem nada, até porque em cada clube você tem profissionais trabalhando. Eu hoje estou aqui no Bahia também e estou muito satisfeito aqui com o clube, com o desafio que a gente tem aqui pela frente. Ô Diego, qual a principal diferença que você encontrou no Bahia, na gestão do Melintani, que é uma gestão modelo para todos os clubes do Brasil? O que você encontrou no Bahia, o que você encontrou no Melintani que você não encontrou em outros clubes por onde você passou? E o que te amarra tanto? Bom, obviamente que você já disse que tem um projeto que você quer executar, mesmo sabendo que daqui a pouco o Melintani sai e você não sabe do futuro. Mas o que te segura, o que te amarra com o Melintani e te atrai tanto trabalhar no Bahia? Eu acho que aqui no Bahia eu tenho liberdade para trabalhar. Óbvio que nós somos em poucas pessoas dirigindo o clube, então a gente senta à mesa e discute como tem que ser cada ponto aqui da gestão e cada tomada de decisão estratégica, mas eu tenho muita confiança do clube para trabalhar, é uma coisa que eu fui conquistando durante os anos, e o Melintani, eu acho que sabiamente delega as responsabilidades para depois poder cobrar, então ao mesmo tempo dá essa liberdade para o profissional trabalhar, e a gente tem feito uma parceria muito boa durante esses anos aqui no clube, junto também com o Vitor Ferraz, que é o vice-presidente, e enfim, com toda uma equipe de trabalho muito competente que nós formamos aqui. Isso eu acho que eu valorizo muito isso, né? Porque você ter um bom ambiente de trabalho, para mim, significa muito. Então, é uma das coisas que eu mais dou valor no trabalho, você ter um bom ambiente e ter condições de buscar os objetivos que você traça, né? Que sejam compatíveis com que as expectativas com o que você tem na mão para poder entregar.
Então, acho que isso são coisas muito bacanas que tem aqui no clube. Eu admiro também muito a postura geral do Bahia, e isso é uma coisa verdadeira, porque são as pessoas que estão aqui dentro do clube. A postura em relação à visão de mundo, de sociedade, o que a gente consegue ter um papel social, mesmo sendo um clube de futebol, mas um clube é sem dúvida uma instituição que tem muita visibilidade e que aparece muito para o público em geral. Então, se você pode ter um papel social, eu acho que nada melhor do que um clube para colocar um pouco suas ideias e ajudar um pouquinho que seja, mas nessa construção de uma sociedade melhor que a gente vive. Então, isso são coisas que eu realmente admiro muito e que me enxergo bem aqui dentro do Bahia. Ô Diego, Pois não, Gris. Eu tenho perguntado isso para todos os dirigentes que têm participado com a gente, porque eu imagino que na cabeça de vocês agora deve estar passando um sentimento um pouco de dois lados bem distintos, porque de um lado os clubes vão precisar enxugar ao máximo por conta da crise, por conta dessa paralisação. O Bahia mesmo já encerrou o projeto do time B, como você disse, mas do outro lado a gente vai ter um calendário muito caótico pela frente, né, com a possibilidade de redução da distância entre os jogos, com a possibilidade de um aumento do número de substituições, que também vai gerar um número maior de jogadores participando das partidas. Como é que vocês estão lidando com essa diferença, essa necessidade de enxugar, mas ao mesmo tempo a possibilidade de você ter também a necessidade de ter um elenco maior? Eu particularmente, eu sempre enxerguei da seguinte maneira. Às vezes alguns treinadores que vieram trabalhar comigo no início questionaram um pouco o fato de ter um elenco um pouco reduzido, né? E eu, na verdade, enxergo da seguinte maneira. E esses treinadores, sempre ao final do trabalho, vieram falar em conversas, batendo papo, depois que acharam um modelo de trabalho que serviu muito bem para eles e que vão procurar adotar isso para frente. Mas o que eu enxergo nisso, cara? Eu acho que você precisa de qualidade, não é só de quantidade. Porque quantas vezes você analisa, você faz ali um raio-x dos elencos e vê que os clubes às vezes trabalham com mais de 30 atletas, mas que efetivamente quantos deles entram em campo e participam dos jogos? Então, às vezes, acho que se você tiver um elenco mais homogêneo, em que todos os atletas possam participar mais das partidas, você não precisa ter tantos atletas, você precisa ter um pouco mais de qualidade e um elenco bem distribuído. Eu, quando vou montar o elenco, tenho muita preocupação do encaixe das peças, de ver como isso vai funcionar. É uma coisa que me fascina. Eu acho que por ter vindo da área técnica, vindo do campo, isso é a coisa que eu gosto de fazer. Então eu não contrato simplesmente bons jogadores, pelo menos na minha ótica, eu tento pensar no encaixe das peças, na versatilidade dos atletas, como é que a gente pode ter um elenco que contemple esse tipo de situação. Nós estamos trazendo também agora mais atletas do time B, e esses atletas, eles aos poucos vão tendo que ganhar espaço. São jovens, mas só vão ganhar espaço também na necessidade, porque o jovem, a não ser que seja fora de série, ele não ganha espaço de qualquer jeito. Ele não vai, se ele não for um fora de série, quando você tem no elenco atletas mais experientes e o jovem, provavelmente o treinador vai utilizar os mais experientes, né? Por uma série de razões. Agora, quando você necessita, aí você começa a colocar o jovem em campo, e talvez é o que nós vamos ter que fazer em algum momento. Diego Serri, diretor de futebol do Bahia, nosso convidado esta quinta-feira. E eu já vou emendar uma pergunta aqui, senhores, depois a gente gira com vocês aí. E a pergunta que eu quero fazer é sobre o Rodriguinho. A negociação do Rodriguinho, o Rodriguinho chegou lá, falou sobre a questão de, poxa, aqui no Bahia estão pagando e tal, obviamente fazendo declarações alusivas ao período que estava no Cruzeiro e o Cruzeiro enfrentando tantas dificuldades. Já nessa contratação do Rodriguinho, o Serri, você trabalhou com uma proposta, e aí não estou falando de valores e nem nos interessa, você trabalhou com uma proposta inferior, bem inferior à proposta ao contrato que ele tinha no Cruzeiro, isso também o atraiu ou também o fato de receber em dia, de ter pontualidade no Bahia, talvez tenha sido o principal motivo para o Rodriguinho aceitar a proposta depois de falar com você? Bom, eu acho que o Rodriguinho viveu as experiências dele no Cruzeiro. Eu não me sinto à vontade de falar do que ele viveu lá, do clube, do momento difícil talvez que tenha passado o clube, até porque é um grande clube também, assim como é o Atlético, né? São clubes que
dispensam comentários. Mas eu acho que aqui no Bahia, o que eu tenho certeza é que o Rodriguinho não veio por uma questão financeira, por uma disputa financeira para ganhar mais do que em nenhum lugar. Isso eu tenho certeza absoluta. E pelo que eu conversei com ele, o que realmente fez com que ele se sentisse atraído pelo projeto foi tudo que nós expusemos aqui, do clube, do projeto esportivo, de como a gente vem conduzindo e gerindo o clube, e eu acho que ele se sentiu, nesse sentido, realmente assim, à vontade para vir, achou que ele poderia se encaixar bem na equipe, na parte esportiva, e também sentiu uma solidez no projeto, que é uma coisa que ele estava querendo nesse momento. Infelizmente teve pouco tempo aí para ele atuar conosco, porque já tivemos a parada, mas ele se condicionou bem, começou a jogar bem os jogos que ele entrou em campo. Espero que ele possa continuar nos ajudando e rendendo bem aí para frente quando voltar ao campeonato. Ô Diego, só para aproveitar, Gomide, que ele está falando de negociação com o Cruzeiro, por que vocês não liberaram o Nino Paraíba, que era um desejo do Henderson para a lateral direita do Cruzeiro, praticamente não tem jogado aí no Bahia, esse ano acho que não entrou em campo ainda. Houve uma consulta do Cruzeiro, e por que o Bahia não teve interesse em se desfazer do jogador? Não, acho que teve conversas assim, em relação a alguns atletas. O Henderson e eu temos boa relação, trabalhamos juntos aqui, e nós acabamos definindo que a gente poderia fazer a liberação do Regis, o meia que acabou indo para o Cruzeiro. Foi o atleta que a gente conseguiu conversar e em consenso chegamos no nome dele, e os outros foram mais especulações e conversas que a gente teve, até pela proximidade que o Henderson tem comigo também. Ô Diego, desde que você iniciou o trabalho aí em 2016, né, há trocas de treinadores, mas talvez numa média menor do que a gente vê em outros clubes, né? O Roger iniciou e terminou o Campeonato Brasileiro aí no ano passado, mas desde 2013, com o Cristóvão, o Bahia não começava e terminava o campeonato com o mesmo técnico, né? A campanha que vocês fizeram no ano passado, muito provavelmente traz um nível de expectativa para o torcedor maior para a temporada de 2020, sabe-se lá quando vai iniciar o campeonato. Vocês já passaram até por um período de turbulência esse ano por conta da precoce eliminação na Copa do Brasil, e aí o torcedor acaba criticando um pouco o trabalho do técnico. Como que vocês lidam com esse tipo de expectativa, e se é uma linha mesmo sua de trabalho de segurar ali mesmo, talvez ser um filtro ali pro treinador junto ao presidente do clube, de fazer trabalhos mais longevos? Legal isso. Você tocou num ponto que eu realmente, dentro do futebol, acredito muito nisso. Acho que eu já citei aqui, como diretor de futebol, a importância que eu vejo do tempo para poder desenvolver um projeto. Para o treinador, isso também é muito importante, traz uma estabilidade para a equipe, traz uma estabilidade para o clube, e além disso, um treinador, ele vem com ideias táticas, um jeito de treinar, um jeito de jogar, de atuar, que os atletas vão assimilando e demora um tempo para que isso aconteça. Então aí que vem aquele entrosamento que a gente fala da equipe, com o jeito de jogar do treinador. É difícil, demanda tempo para isso acontecer. E a gente, muitas vezes aqui no Brasil, corta prematuramente esses trabalhos. Não que aqui no Bahia a gente também não corte. Em alguns momentos você sabe que em clubes de massa, você não tem como segurar, às vezes, o treinador. Chega num momento que fica inviável, insustentável. Mas tem outros momentos também que a gente precisa assumir um pouco de responsabilidade, se a gente tem convicção na permanência do treinador, aguentar um pouco de porrada, um pouquinho de crítica, que faz parte também, ou às vezes aguentar bastante crítica, e se você tem convicção, segurar, porque lá na frente os resultados vão voltar a aparecer. Eu acho que é um pouco cíclico mesmo, é difícil você se manter, vamos dizer assim, no topo da sua performance o tempo inteiro. Vão ter momentos de oscilações, sim, né? E você até citou uma aí que foi forte, que foi essa eliminação prematura na Copa do Brasil, que não podia ter acontecido, mas aconteceu.
A gente tinha ali duas alternativas, ou você manda embora e quebra o planejamento, ou você mantém um cara que você acredita no trabalho, que já está há bastante tempo no clube, um cara que foi ali um erro que não foi só do treinador, mas que ele teve participação também, e vamos tentar corrigir para frente e continuar com o projeto. Foi a decisão que a gente tomou, até porque a gente viveu muitas coisas boas com o Roger também nesse caso, e aconteceu com outros treinadores também. Acho que ainda a gente segura até pouco. Eu vejo assim, diretores, treinadores e elenco, se você consegue segurar mais tempo. Bom, travou a internet do... Essas três... Agora pode seguir, CR. Sua internet está dando pequenas travadas aí, CR, e não está dando para entender o que você está dizendo. Travou geral, agora perdemos completamente o... Melhorou? Agora voltou. Travada. Agora acho que voltou. Você retorne aí 1 minuto do que você disse antes aí, pra gente dar sequência. Você me fala se ficou ruim, ela tem oscilado um pouquinho aqui mesmo. Mas se ficar ruim, você me avisa. Estão ouvindo bem agora? Agora sim, agora tá legal. Não, eu estava dizendo que em momentos de pressão, quando você tem convicção no trabalho do treinador, você tem que colocar um pouquinho também a sua cara, tanto o diretor de futebol como o presidente, para bater e segurar aquela onda de pressão naquele momento, apostando no trabalho e na retomada do bom desempenho das equipes, que é normal que hajam oscilações. Isso que eu estava falando. Aqui mesmo a gente teve essa da Copa do Brasil e foi um momento importante, difícil, e a gente segurou e o trabalho vem se desenvolvendo bem. A partir dali a equipe tem jogado bem, aquilo foi muito no começo, nós fizemos partidas muito boas pela Sul-Americana, 2 jogos muito bons, enfim, e as coisas estão caminhando bem em todas as competições que a gente está disputando. Agora, foi um tropeço importante, significativo. A gente chegou nas quartas de final o ano passado e no retrasado, e nesse ano fomos eliminados logo no começo, né? Só que a gente avaliou que o trabalho era positivo e que valia a pena segurar. E aqui eu já emendei falando que eu acredito muito no trabalho, na sequência do trabalho. Eu acredito muito em jogadores que ficam mais tempo no elenco, o treinador que fica mais tempo e o próprio diretor que fica mais tempo à frente da equipe também. Acho que isso faz toda a diferença. Ô Sérgio, você acha que o seu trabalho tem uma relação direta com a forma de trabalhar do Roger, e tudo isso casou com a forma também de trabalhar do Belintani? Esse trio é um trio que, na sua opinião, pelo menos dos bastidores, porque o que rola dentro de campo, obviamente, a gente vê, mas dentro dos bastidores, você acha que é um trio que está fazendo, de fato, uma revolução dentro do clube? Modestamente falando, obviamente. É difícil, assim, eu acho assim, eu trabalho com pessoas dentro do clube que eu acredito muito. Acredito muito no trabalho do Roger, do Belintani, do vice-presidente, do Vitor, e de toda a equipe técnica que nós montamos. Durante os anos que a gente está aqui, a gente vem trazendo pessoas para agregar no trabalho e outros profissionais que já estavam dentro do clube também, que são de alto nível. Então eu acredito muito, sim, acredito na sinergia desse grupo de trabalho junto, e pessoas de muito bom caráter e qualificadas também tecnicamente, né? Além de caráter, pessoas competentes. E é o que você falou, tomara que dê certo dentro de campo por bastante tempo, porque fora de campo existe um entrosamento muito grande. Quando a gente fala em entrosamento, às vezes as pessoas pensam, poxa, mas então tem uma zona de conforto, não, nada disso. Existe muita cobrança, assim, porque no futebol você tem que ter cobrança, mas de maneira leal, olho no olho, transparente, como tem que ser, e mantendo sempre um bom ambiente de trabalho. Senhores, vamos então para a última pergunta, por gentileza, Grice, Gomide ou Alê, porque a gente precisa daqui a pouco bater um papo também com José Luiz Mauler Júnior, presidente do Tupi. O Tupi, aliás, eu acho que a pergunta pode até ter relação com isso, né, meninos? Não sei o que vocês pensam, porque hoje o Tupi acabou enviando uma carta solicitando a saída da disputa do Campeonato Mineiro do módulo 2 aqui, sabe, Sérgio? Dificuldade financeira. Se a dificuldade financeira atinge a clubes que têm uma condição muito melhor, clubes da Série A, né, e que tem uma situação equilibrada, imagina o módulo 2 do Campeonato Estadual aqui.
Você teme que o futebol, vou aproveitar e emendar, se quiserem fazer outra pergunta também, fique à vontade. Você acha que isso deve, a partir do momento da volta, depois dessa pandemia, que ninguém sabe ao certo quando é que vai acabar, você acha que pode ser um período de baixas de clubes que realmente vão sair do futebol e vão demorar um tempo para uma retomada por causa desse impacto financeiro, que deve ser muito grave, Sérgio? O impacto financeiro ele é gravíssimo, né? Não só no futebol, mas de modo geral, na sociedade, na economia, nos hábitos, né? Na cultura que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil e em outros países. E eu acho que tudo vai ter que se adaptar um pouco. Os clubes menos estruturados financeiramente, claro que vão sofrer mais, e é importante que a gente tenha medidas para dar suporte a esses clubes nesse momento também, no que for possível. E quando eu falo assim, né, eu estou querendo proteger o futebol, não é porque o futebol é aquilo que eu já frisei. Além dele ser ali um entretenimento, um lazer para as pessoas, e tem importância cultural fortíssima no país, mas ele também é toda uma cadeia de trabalho e de empregos dentro do futebol que a gente tem que procurar preservar, assim como temos que preservar em outros setores também. E eu acho que a gente tem que unir forças nesse momento para não deixar que os estragos sejam tão grandes, mas que eles vão existir, eles vão. Só aproveitar, até dentro dessa pergunta, eu já tive uma longa conversa com um amigo a respeito desse assunto. Na sua visão de gestor mesmo do futebol, de alguém que trabalha no meio, não pensando só no Bahia, mas assim, a minha visão pessoal, por exemplo, é que dificilmente a gente vai conseguir esse ano terminar os torneios continentais, né, Libertadores, Sul-Americana, por conta das viagens, por conta da dificuldade. Os campeonatos estaduais, eu particularmente acho que vai ficar cada vez mais difícil, a não ser aqueles que de fato tenham muito poucas datas para cumprir até o final da competição. E acho que Série C, Série D, talvez também a gente tenha muita dificuldade para cumprir. Na sua visão, o que você acha que vai ser o mais difícil a gente conseguir encaixar, não só no calendário, mas na capacidade financeira também dos clubes, quando a gente puder retornar? Na questão do calendário, você vai ter aí competições disputando um espaço ao mesmo tempo aí, né? O estadual que não terminou, o brasileiro que já vai começar atrasado e talvez tenha que se estender um pouco para o ano que vem, e nós vamos todos, espero manter, lógico, a forma de disputa, então ele vai provavelmente ter que invadir um pouco o ano que vem. No nosso caso ainda tem a Copa do Nordeste também, vai ser um desafio grande. Agora, fora esse desafio de calendário, tem a questão econômica, como você citou. Eu digo aqui, por exemplo, temos o Campeonato Baiano, faltam poucas datas, sim, mas os clubes para finalizar esse campeonato vão ter atletas em número suficiente para finalizar essa disputa. Os clubes vão ter estrutura financeira para fazer testes, por exemplo, e testagem em todo o elenco, em toda a comissão técnica, em cada um desses clubes. Vão ter disponibilidade financeira para isso nesse momento? Eu acho que não, acho que só se a federação de alguma maneira conseguir pagar esses custos e estabelecer um protocolo de testagem e retestagem para que todo mundo possa atuar e finalizar o campeonato estadual. Então, eu não consigo ainda ver exatamente como é que vai ser o campeonato estadual. Campeonato brasileiro, eu vejo uma dificuldade muito grande de público para o Campeonato Brasileiro. Realmente não consigo imaginar ainda, antes de você ter vacina, de você ter algumas situações já mais prontas, não consigo imaginar ainda a volta de público antes de mais para o final do ano, uma visão minha particular. E as competições internacionais, elas têm, claro, essa dificuldade das barreiras de você ir para outro país, e sempre hoje isso representa uma ameaça dentro do cenário que a gente está vivendo no Mundial. Então, eu acho que vai ser, sem dúvida nenhuma, o campeonato mais difícil. São os campeonatos, né? A Sul-Americana, que a gente está, e a Libertadores, são os campeonatos mais difíceis para que a gente tenha segmento. Então, acho que esse ainda vai ter que esperar um pouquinho para ver como é que a pandemia vai caminhar nesses países todos que estão na disputa. Diego Sérgio. Pode, claro, Gomide. Ô, Sérgio, seguinte, você acredita que alguns clubes terão uma margem para, por exemplo, o Atlético, ele
ele, entre aspas, dispensou 7 jogadores. Não foi um motivo econômico. São atletas que não estão nos planos do técnico. Mas esse movimento, né, dos clubes abrirem mão de algum atleta pode acontecer em vários clubes da Série A, por exemplo. Eu não digo em termos de você ter de comprar os direitos econômicos do jogador, mas pode ser que algum jogador que você monitore anteriormente, que você goste, você tenha informação de que se chegar alguém tentar contratar esse jogador, o clube libera justamente para ter uma folga econômica. Você acha que esse tipo de movimentação vai acontecer? Ou o cenário vai ser tão ruim para todos que é difícil? Não, eu acho que vai, sim. Eu acho que vai, assim, principalmente sem envolver dinheiro de investimento. E às vezes até, mesmo no mecanismo de uma troca de atletas, eventualmente um clube que não está contando naquele momento com um atleta e pode ceder a outro time e receber outro atleta em troca. No meu caso aqui, como realmente nós estamos muito no limite financeiro, acho que não é exclusividade nossa, né, na maioria dos clubes, mas hoje eu não tenho pretensão de trazer nenhum atleta para o nosso elenco, a não ser esse que a gente vem trazendo da equipe de transição. Realmente, para nós, eu vejo com muita dificuldade de trazer atletas nesse momento. Pode-se mudar alguma coisa? Pode. Nós podemos vender algum jogador ainda durante esse processo, os campeonatos na Ásia, na Europa, voltando aos poucos. Podemos vender algum jogador e aí surgir alguma necessidade técnica de reposição. Pode acontecer. Hoje, no caso do Bahia, acho muito difícil. E acho que para investir realmente dinheiro e aquisição dentro do Brasil vai ser um ano muito complicado. Diego Serri, obrigado pela participação mais uma vez. Viva o Bahia, a gente gosta muito do clube e principalmente do trabalho que vocês desenvolvem lá. A gente sempre fala e usa o Bahia aqui como referência de gestão no Brasil, usa o seu trabalho do Roger, somos todos nós 4 aqui admiradores do trabalho do Roger, o seu trabalho e principalmente do trabalho do Belintani, futuro presidente da República. Escreve aí, me cobra. Um abraço, Serri. Grande abraço aí, legal, bacana participar do programa de vocês, é um nível legal de discussão, de ideias. Foi um prazer mesmo aí bater esse papo com vocês. Um abraço a todos aí que nos escutaram ou assistiram aí pela internet também.